Nessa reta final do nosso Jornal da Manhã, a gente volta a falar sobre a reforma da Previdência, a expectativa daqui a pouco do início da sessão para analisar os destaques da reforma depois da aprovação ontem em primeiro turno e gentilmente nos atendendo, ele que agora há pouco tomou um café da manhã no Palácio do Planalto e agora está indo para a Câmara dos Deputados. Está conosco o líder do governo na Câmara, deputado federal Major Vitor Hugo. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia a todos da Jovem Pan, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. E esse processo a partir de agora? Claro que ainda tem a segunda votação, mas como é que vai ser a discussão em relação aos destaques, deputado? Bom, a gente conseguiu votar um destaque ontem somente, relativo aos professores. Vamos seguir pelo menos mais uns 14, 15 destaques, a depender de um pode acabar prejudicando o outro, a aprovação ou a rejeição de um acaba prejudicando o outro. Mas a perspectiva é que a gente passe o dia inteiro hoje discutindo os destaques. Deve ter um espaço de tempo para poder construir o texto fruto dessa aprovação de alguns destaques, aí modifica o texto básico que foi aprovado inicialmente. E precisa de uma pausa para reajuste, para que a gente possa partir então para o segundo turno, que as possibilidades regimentais de mudanças de texto são mais restritas, mas ainda assim vai tomar algum tempo. E aí, se Deus quiser, aprovar definitivamente a reforma aqui na Câmara e enviar para o Senado para que o Congresso Nacional continue o seu trabalho. Augusto Nunes. Deputado, o senhor não teme que a aprovação dessas emendas acabe reduzindo sensivelmente o tamanho da economia aí prevista pela reforma? Augusto, essa é uma das preocupações nossas, sempre foi, na verdade. O governo também se preocupou em conversar com os partidos para que isso não acontecesse. Já é uma preocupação da própria maioria que foi formada. Inclusive, foi por isso que o governo se viu forçado, junto com o PSL, na comissão especial, a não votar a favor dos policiais naquele momento, tendo visto que os dois destaques, o 40, 47, do Podemos e do PSD, eram realmente muito amplos e a desidratação poderia afetar os destaques posteriores, e às vezes estabilizar as votações. E a gente está com a mesma preocupação agora no plenário. Em relação aos policiais, a maioria se formou em torno de conceder aos policiais uma regra de transição que guarda simetria com as outras categorias, então não foi concedido qualquer avanço além daquilo que foi feito para os servidores públicos em geral. Mas considerando, lógico, as peculiaridades, e como a maioria se formou nesse sentido, a gente tem uma perspectiva de aprovar essa emenda aglutinativa que foi construída pelo Podemos e pelo PSL, mas sem afetar as demais votações dos destaques, justamente com essa preocupação de não desidratar a reforma e não transformá-la inócua, ou mesmo o país perder a oportunidade de reformar sua Previdência. Deputado, pergunta agora de Josias e Souza, que está em Brasília. Josias. Deputado, o senhor acabou de sair do quartel-general, estava tomando café da manhã com o comandante em chefe. Quais foram as orientações de Jair Bolsonaro? E eu lhe pergunto se não é um contrassenso os senhores agora estarem defendendo a corporação dos policiais, no instante em que deveriam estar zelando pela rigidez da reforma e por uma economia maior. Bom, o encontro com o presidente foi muito interessante, foi a frente evangélica, que mais uma vez se encontrou com o presidente, dezenas de deputados presentes manifestando o apoio ao presidente logo na sequência de uma vitória do país expressivo. 379 deputados apoiaram uma reforma que no primeiro momento parecia impopular, mas que já tem uma grande adesão da população brasileira, da sociedade brasileira, da imprensa, técnicos, economistas, e como se viu ontem, da própria classe política, a incluir parte da oposição. Partidos como o PSB e o PDT, em alguma medida, contribuíram também com esse esforço. Em relação aos policiais, foi o que eu disse, o PSL, o governo e a maioria teve grande responsabilidade e maturidade quando se votou contrariamente na comissão especial. Era uma preocupação nossa para não desidratar e não desestabilizar as demais votações. E agora nós enfrentamos uma realidade diferente. Conseguiu-se chegar a um acordo que não vai desidratar
a reforma em praticamente nada. Se tudo tivesse sido concedido aos policiais em todas as suas reivindicações, o que não é o caso, a diminuição da economia em 10 anos chegaria próximo de 3 bilhões. Como nem vai chegar próximo disso, talvez nem acima de 1 bilhão de reais em 10 anos. E como a gente falou, nós votaríamos contrariamente se não tivesse sido formada uma maioria que conseguiria, como a gente acredita que vai conseguir, manter a estabilidade das demais votações. Então nós votamos com responsabilidade na comissão especial, orientamos contrariamente, porque naquele momento havia o risco de desidratar, e nós logicamente não queremos, por responsabilidade inclusive com os 208 milhões de brasileiros que esperam ter uma previdência mais justa, mais sustentável no tempo, nós não arriscaríamos qualquer aventura no sentido de suavizar alguma regra de transição e comprometer a reforma como um todo. Mas a situação que se afigura agora é diferente. Houve tratativas diversas entre o governo e as categorias e também os partidos de centro, os partidos que compõem a maioria da Câmara dos Deputados, e se entendeu, inclusive com a anuência do presidente Rodrigo Maia, que foi o grande condutor das conversas na última fase, numa reunião que fizemos ontem, em que o governo era mais um ator, não era o ator principal nessa condição. Na verdade, o Podemos foi o partido que manteve o destaque no plenário, e o destaque que eles haviam apresentado poderia realmente desestabilizar a votação dos demais. E a composição que foi feita para atender a reivindicação do Podemos, a aspiração também de parte de deputados do PSL que tem uma vinculação maior com a segurança pública, e a própria orientação do presidente, sinalizações nesse sentido feitas ao longo do tempo dessa votação, e também a defesa da segurança pública durante a campanha. Ou seja, a gente conseguiu aliar tudo isso sem desidratar a proposta e sem desestabilizar as votações. Essa era a fórmula que a gente estava buscando há muito tempo para uma medida de justiça. Você vê que os servidores públicos em geral tiveram fixado uma idade para a regra permanente, a idade alta, 65, 62, depois da transição, depois de algum tempo, e depois para a regra de transição, para aqueles que já estão, diminuir um pouco a idade aí para 60, 57, com 100% de pedágio. E as polícias não tinham nenhuma regra semelhante. Então a idade para eles foi fixada em 55 anos, e para a regra de transição, então agora o acordo é 52, 53, mais 100% de pedágio. Então, na verdade, isso só atinge também as pessoas que estão quase se aposentando, e a fixação da idade de 55 anos, bastante razoável, bastante adequada às realidades da carreira policial, que precisa também das pessoas com rigidez física para combater a criminalidade no Brasil. Então não é qualquer estabelecimento de privilégio, é simplesmente uma pequena alteração que vai representar uma diminuição da economia muito pequena. Como eu falei, não é uma atuação somente do governo, é uma atuação da maioria que se formou na Câmara e que quer resolver essa celeuma para poder permitir, inclusive, que o Podemos vá mais, pudesse embarcar mais tranquilamente na votação do texto principal e o próprio PSL. Nosso tempo já está esgotado, sei que o senhor também precisa ir para o plenário da Câmara. O senhor acha que até amanhã, ou amanhã é a segunda votação, o segundo turno? Bom, hoje nós, como eu falei, vamos enfrentar os destaques, tem que dar uma parada de freio de arrumação para poder elaborar o texto que vai ser votado amanhã, que é chamado de vencido. Depois de elaborado e vencido aí pela comissão especial, a gente volta aí para o segundo turno, que todos torcemos que seja iniciado e terminado amanhã. Perfeito. Líder do governo na Câmara, deputado federal Major Vitor Hugo, bom trabalho, estaremos acompanhando. Obrigado. Bom, muito obrigado, bom dia.